quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Estávamos como que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus. Esta palavra se refere à nação de Israel, onde Deus, com mão poderosa, com mão forte, Deus trouxe aquele povo novamente para a sua terra, para a sua nação. E aqui o salmista diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Eu creio nesse grande avivamento que nós vamos viver na nossa nação. E esse avivamento, ele vem acompanhado também com uma grande prosperidade. Prosperidade não está associada somente ao financeiro. Prosperidade é ausência de necessidade. Isso significa que você vai ser bem-sucedido em todas as áreas da tua vida. Vale a pena ser fiel. Vale a pena servir esse nosso Deus. E eu quero que você levante as suas mãos. Eu quero liberar esta palavra. Você que tem sido fiel, você que tem participado das obras do Senhor, com amor, com fidelidade, eu quero liberar esta palavra para a tua vida. Tudo que você semeou, você vai colher 100 vezes mais. Tudo aquilo que você trouxe para a casa do Senhor. Se esta igreja está de pé, se as contas desta igreja estão pagas, é porque você é fiel ao Senhor. E vai vir a honra na tua vida. Talvez teve momentos que você tirou o que você nem tinha, mas você trouxe a casa do Senhor. E a casa do Senhor está de pé, porque você se preocupou em dar manutenção à casa do Senhor. Não somente aqui, mas você também se preocupou em levar uma cesta básica para alguém, você se preocupou em ajudar o próximo, e chegou o tempo da sua colheita. Chegou o tempo dessa semente germinar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você vai trazer o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia ao Senhor. Veio o Senhor minha vida oferecer, como uma oferta de amor e o sacrifício. Vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e o sacrifício. Eu quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Levanta as suas mãos em direção às ofertas. Senhor, nós consagramos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada ofertante, pela vida de cada dizimista,
obrigado pela vida de cada primiciano, obrigado, Senhor, obrigado por este povo fiel ao Senhor, muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que têm investido no Teu reino, tudo aquilo, Senhor, que nós fazemos para a Tua obra é eterno, e nós estamos aqui para abraçar este projeto, porque esse projeto também é nosso. Então eu consagro ao Senhor esses dízimos, essas ofertas e essas primícias. Receba, Pai, é tudo Teu, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, Ezequiel, capítulo 47, Ezequiel 47. Mas antes eu quero convidar você a fazer uma oração pela sua família. Fica de pé. Você vai orar pela sua família, por toda a sua parentela agora. Estende as tuas mãos e você vai falar o nome dessas pessoas. Você sabe que tem primo, tem tios, tem irmãos, tem pai, tem mãe, que precisa realmente de um milagre, de uma intervenção de Deus. E eu creio que nós estamos num ambiente profético. Nós estamos num ambiente onde a palavra que sai da nossa boca é um decreto no reino espiritual. Eu creio, eu vou orar crendo. E eu espero que você ore também crendo que Deus visita o seu lar agora, que Deus visita a sua família, a sua parentela. Em nome de Jesus, se tiver algum enfermo, vai ser curado. Se tiver alguém que está envolvido em qualquer situação constrangedora, Deus vai agora cortar esse laço. Então abre a sua boca agora, comece a orar, porque eu creio, Senhor, nós estamos aqui, meu Deus, orando no Teu nome, nós estamos aqui clamando, Senhor, no nome de Jesus, este nome que está acima de todo nome, este nome que pode todas as coisas. E a Tua palavra diz, meu Pai, ali em João capítulo 14, no versículo 13, Senhor, que o Senhor disse que tudo que nós pedimos em Teu nome, o Senhor vai nos ouvir, então nós oramos no Teu nome, Senhor, declarando agora, Senhor, vida na nossa casa, vida na nossa família, vida, Senhor, na nossa parentela. Nós liberamos esta palavra, Senhor, nós cremos na palavra ali, Senhor, em Josué 24, 14, 15, que o Senhor disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós cremos, Senhor, que toda a nossa casa vai servir ao Senhor, toda a nossa parentela vai servir ao Senhor, e nós não vamos descansar enquanto isso não acontecer. Meu Deus, não é, Senhor, meu Deus, pela forma do homem, mas é pelo Senhor, meu Deus, é pelo Senhor. Então que o Senhor nos dê sabedoria, para que nós possamos alcançar toda a nossa parentela para o Senhor. Assim nós oramos também, meu Deus, declarando: se tem alguém doente, alguém enfermo na nossa casa, Senhor, que o Senhor visita agora, e que essa pessoa tenha uma experiência, um encontro com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, aqueles que estão talvez neste momento, Pai, passando por um problema financeiro, meu Deus, até pensando em tirar a própria vida, nós cancelamos agora todo espírito de suicídio, meu Pai. Todo espírito de suicídio cai por terra agora no nome do Senhor Jesus. A nossa casa, Pai, é extensão da igreja do Senhor, então nós não aceitamos, meu Pai, nenhum domínio diabólico na nossa casa, nós não aceitamos nenhum espírito maligno na nossa casa, Senhor. Se tiver em algum lugar alojado agora, nós damos agora uma ordem, Senhor, no poder e na autoridade do Teu nome. Todo espírito que está trazendo confusão, que está trazendo atrito, Senhor, na nossa família, cai por terra agora, bate em retirada agora, no nome do Senhor Jesus. Toda a nossa casa vai servir
ao Senhor. Assim nós liberamos esta palavra no poder e na autoridade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Pode sentar. Pode aumentar o fundo mais um pouco aí. Ezequiel capítulo 47. Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente, que passar por onde quer, que entrar em estes rios, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegando estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Dê um aplauso à palavra de Deus. Aqui em Ezequiel 47, no versículo 1, o Senhor ele traz a visão para Ezequiel do interior do templo. Aqui ele traz para Ezequiel a visão da casa de Deus, dentro da casa de Deus. E ele vai dizer: Ezequiel, observa o que acontece. Do altar do Senhor, do altar da casa de Deus, está fluindo um rio. Está fluindo águas. E quando nós continuamos lendo o texto, você percebe que esta água, ela tem um destino. Esta água, ela tem um objetivo, uma direção. Ela vai ao encontro ao Mar Morto. E quando esta água chega ao Mar Morto, a Bíblia está dizendo que vai trazer vida para o Mar Morto. Vai surgir os peixes. Deus vai mudar aquele ambiente. Porque quando as águas de Deus chegam em algum lugar, aquele ambiente tem que mudar. As águas de Deus é a sua presença. Então onde tem a presença de Deus, aquele ambiente é um ambiente saudável, é um ambiente feliz, é um ambiente alegre. Então essa visão do interior do templo, o Senhor dá para Ezequiel. Ezequiel, observa as águas que saem do altar do Senhor. E que águas são essas? Quem disse ser essas águas? Vão lá em João capítulo 4,
no versículo 4 ao 14. João capítulo 4. E era-lhe necessário Jesus passar por Samaria. Samaria estava como um mar morto. Samaria estava como um deserto. Samaria estava como um vale de ossos secos. E aí, foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. A água, pedindo água para beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus estava dizendo para aquela mulher: se você tomar desta água do poço de Jacó, amanhã você vai ter que voltar para buscar esta água novamente. Você vai ter sede novamente. Mas eu quero te mostrar uma água, que a partir do momento que você toma esta água, nunca mais você terá sede. E essa água sou eu. Interessante que no versículo 14, o Senhor fala assim, ó: porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água. Uma fonte de água. Para que a água venha jorrar, para que a água venha transbordar, ela precisa de um recipiente, ela precisa de um vaso disponível. Por isso que o apóstolo Paulo foi questionado por algumas pessoas, porque as pessoas olhavam para ele como um perseguidor, como um matador de cristão. E lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 15, Jesus diz assim: eu não estou vendo Saulo, eu estou vendo Paulo, eu estou vendo um vaso escolhido. Ele para mim é um vaso escolhido. O segredo não está no vaso, o segredo está o que está dentro do vaso. O mais importante não é o vaso, o mais importante é o que está dentro do vaso. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos a tendência de julgar o vaso pela sua aparência. Isso aconteceu com o profeta Samuel, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 6, ele foi na casa de Jessé para ungir um rei, e ele se deparou com Eliabe. Eliabe era bonito, Eliabe era formoso, Eliabe tinha pinta de rei, tinha todas as características físicas para ser um grande rei. Mas no versículo 7, Deus fala: Samuel, Samuel, eu já rejeitei Eliabe. O homem olha para o externo, o que está do lado de fora, mas eu olho o que está dentro do coração. Então, quando o Senhor escolheu Paulo, ele não olhou a parte externa, a parte física, mas ele olhou aquilo que estava dentro do apóstolo Paulo. E João capítulo 7, no versículo 38, olha que coisa tremenda. João 7, 38.
quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Meu Deus. Jesus está dizendo o seguinte: aquelas águas que saíram do altar, aquelas águas que saíram do interior do templo, porque a visão dada a Ezequiel foi a visão do templo. Deus falou para ele: observa o que está acontecendo, Ezequiel, e as águas saíam do templo. Por isso que Jesus disse aqui em João capítulo 7, versículo 38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre, do seu interior, fluirão rios de água viva. Por que ele disse isso? Porque a partir do momento que você aceita Jesus, que você convida Jesus para morar na sua vida, você agora se encaixa em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Você agora é o templo que jorra a água viva. Você é esse templo. Agora outra coisa muito interessante, em Ezequiel 47, no versículo 1, o Senhor mostra em visão para Ezequiel o interior do templo, e ele fala do interior do templo, e no versículo 2, agora ele vai falar o seguinte: Ezequiel, você viu de onde vêm as minhas águas, você viu de onde vem o meu rio, você viu de onde é a minha fonte, agora eu quero te mostrar do lado de fora, eu quero que você tenha uma visão do que eu tenho para você. E aí, quando ele vai para o lado de fora, a Bíblia diz que Ezequiel, ele agora vai avistar um grande rio. E o anjo pega Ezequiel pela mão e mostra para ele aquele rio. É como se o anjo estivesse dizendo para ele o seguinte: Ezequiel, vou mostrar para você agora os 4 níveis do processo do seu chamado. Eu vou mostrar para você aonde eu quero que você chegue, qual é o objetivo final para você. E aquele anjo deixa Ezequiel na margem do rio, e a Bíblia diz que aquele anjo pega um cordel de medir, 1000 côvados significa 500 metros, ele vai então 500 metros, e ele chama Ezequiel: Ezequiel, vem, está nos tornozelos. E depois que Ezequiel anda mais os 500 metros, o anjo anda mais 500, e ele chama Ezequiel: Ezequiel, agora está no joelho. Quando Ezequiel completa a sua meta dos joelhos, agora o anjo vai falar com ele, agora é nos ombros, mais 500 metros. E quando eles chegaram no final daquela caminhada, o anjo falou: para aqui agora não tem como mais você andar, porque as águas são profundas. Essas águas só se passam a nado, só que a corrente está muito forte, não tem como você passar por essas águas. O que nós entendemos? O nosso chamado, ele passa por processo. O nosso chamado, ele precisa respeitar as etapas. Tem um processo para que a gente possa chegar na profundidade com o Senhor, porque o processo é necessário, porque através do processo gera maturidade. Mas uma coisa precisa ser bem clara a cada um de nós: Deus quer que eu e você alcancemos o ápice do nosso chamado. Deus não quer que você ande apenas com água nos artérios, nos tornozelos.
Deus não quer que você alcance somente as águas dos joelhos, somente as águas que estão nos lombos, mas Deus quer que você mergulhe na profundidade. Porque quando está nos seus artelhos, quando está nos seus joelhos, mesmo que no joelho dificulta mais um pouco, nos lombos dificulta ainda mais, mas você está no controle. Você define o que fazer, para onde ir, como governar. Eu tenho Jesus, eu aceito Jesus, mas eu faço do meu jeito, eu faço da minha forma. Eu conduzo o meu ministério. Por isso que quando o anjo chegou com Ezequiel, no local onde não tinha mais como andar, era como se o anjo estivesse dizendo: a partir de agora aqui, querido, quem está no controle, quem está na direção é o Espírito Santo. Quem governa é o Espírito Santo. Porque enquanto está no artelho, no joelho, nos ombros, você governa. Mas a partir do momento que você mergulha, quem governa é Deus. Não é a sua vontade. Esse rio vai te levar aonde Deus quer. Aí você perde totalmente o controle, totalmente o domínio. Quando eu estava preparando esta palavra, Deus me trouxe à memória Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 2, a Bíblia fala de uma mulher chamada Joquebede. Joquebede era a mãe de Moisés, e ela recebeu uma dádiva de Deus, gerar o libertador chamado Moisés. Mas toda vez que Deus imprime, toda vez que Deus gera no nosso ventre algo grande, a gente vai passar por muitas lutas, porque o projeto é grande, então a luta vai ser grande, mas a vitória também será grande. Então aquele ventre estava gerando o libertador da nação de Israel, do Egito. Só que ali tem algo muito interessante. A Bíblia diz que ela ficou 3 meses tentando proteger Moisés. 3 meses. Poderia dizer que foram os estágios do controle humano. O primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. Mas no início do 4º mês, ela tomou uma decisão: colocar o menino no rio. Perdeu totalmente o controle. Por isso que o versículo 3 diz, não podendo, porém mais escondê-lo. Deus já está falando. Por que as coisas não estão fluindo? Por que as coisas não estão acontecendo? Porque você está fazendo do seu jeito. Tem a mão humana. Mas a partir do momento que você entender que se Deus estiver no governo, as coisas vão acontecer na sua vida. Aí vai começar a fluir o rio de Deus na sua vida. Nós temos a nossa pequena parte, faz parte. O andar nos tornozelos, o andar até os joelhos, o andar nos ombros faz parte. Mas o final é as profundezas. O final é a dependência total em Deus. É entender que se Ele não agir, a gente não vai conseguir. Porque enquanto você tentar proteger esse menino, fazer da sua forma, você vai sofrer sem sentido. Por quê? Deus só entra a partir do momento que você decide confiar nele. Por isso que a Bíblia diz, Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E tudo ele fará. Então esse ponto que Ezequiel chegou, na visão, era Deus dizendo para ele: Ezequiel, até aqui, cara, teve a intervenção humana, foi necessário, mas a partir de agora, quem está no comando é o Senhor.
Quem decide é o Senhor. Mas o que eu quero pontuar aqui nesta noite, em relação ao nosso chamado. Deus nos separou para algo muito grande. É maior do que a gente possa imaginar. É maior do que você possa pensar. É muito grande. Só que esses processos são necessários na nossa vida. Mas isso não significa que Deus quer que você pare no processo. Deus quer que você lute até o final, vai até o final. Por quê? Porque Deus, Ele quer cumprir o propósito que Ele tem para você na plenitude. Ele não quer que fique nada para trás. E olha o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 18. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Provérbios 4, 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai o quê? Brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Já está bom demais, já cheguei até aqui. Não, querido. Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Ah, não, já fiz muito. Não, não fez não. Deus tem muito mais. Porque se você está vivo, é porque tem propósito. Porque se tivesse já acabado o seu propósito, aquilo que Deus tem para fazer, Ele já tinha te levado. Por que você ainda não foi? Porque tem propósito, tem obra para fazer, tem algo para ser conquistado ainda. Como que você vai parar no meio do caminho? Não pode. Ah, já está bom vir no culto, assistir a palavra e ir para casa. Não, a obra é maior do que você imagina. Mas Deus faz tudo por etapa. Por quê? Porque se vir logo a bomba, desiste. É o processo. É só a gente lembrar do processo do Getsêmani. Getsêmani significa prensa de azeite. Naquele local, naquele período que não tinha os maquinários que nós temos hoje, ele era extraído de forma artesanal. As azeitonas eram amassadas numa pedra enorme. Só que essas pedras passavam por as azeitonas passavam por 4 processos. Era amassado uma vez, amassado segunda, amassado a terceira e amassado a 4ª vez. Pensa numa azeitona quando passava no 4º momento, totalmente esmagada, destruída. Mas dessa última azeitona, dessa última azeitona, saiu um óleo. Saiu um óleo. E este óleo, ele saía com algumas casquinhas da azeitona. Por quê? Já não tinha mais óleo. Era o momento mais difícil, mais dolorido. Mas desse óleo se fazia sabão. Sabão se lembra de purificação, santificação. E sem santidade ninguém verá a Deus. Mas deixa eu falar para você desse processo. Como que Deus faz em relação ao nosso chamado? Ele quer que você seja essa 4ª azeitona, esse 4º processo, porque o que Ele tem para você é muito grande. É muito grande o que Ele quer fazer. Agora, se você falar para Deus, já está bom o 2º processo. Quem determina até onde você vai com Deus, não é Deus, é você. Isso vai depender de como você suporta o processo. Se você falar para Deus, tá bom o primeiro processo, já estou amassado, já estou moído, Deus vai respeitar. Ele vai respeitar, mas Ele sempre vai falar, vamos para o 2º.
Aguenta mais um pouquinho. Quando você chegar no segundo, você vai, não, Deus, agora acabou, agora não tem jeito. Ele falou, tudo bem, tudo bem. Aí passa um pouquinho, ele vai falar com você, vamos pro terceiro. Vamos passar no terceiro. Não, Deus, não, você passa, você vai conseguir. Você passa no terceiro. Quando chega no terceiro, Deus, agora acabou, não tem negócio mais, acabou, não aguento. Deus fala assim, vamos para o quarto, é o último. É o ápice do seu chamado. Passa por ele. Isaías 53:5, Jesus foi moído. A quarta pedra passou em Jesus. Mas por causa, Jesus suportou. Fomos alcançados por ele. Então você determina até onde você quer chegar com Deus no seu chamado. Você determina. E quando eu estava preparando esse texto, Deus me trouxe João Marcos. Quem foi João Marcos? Foi aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Ele é o João Marcos. E aí Deus começou a me mostrar a história de João Marcos. João Marcos, ali em Atos capítulo 13, ele era primo de Barnabé. Atos capítulo 13, quando Paulo foi fazer a sua primeira viagem missionária, quando Paulo, naquele momento que ele tinha se convertido, pensa num homem cheio de Deus, estava com as águas nos artelhos, cheio de Deus, porque quando você tem água nos artelhos, você consegue correr, no joelho, já dificulta, nos ombros é mais difícil. E Paulo, na sua primeira viagem missionária, pregando a palavra, ganhando muitas pessoas, pensa num homem que trabalhou, pensa num homem que alcançou multidões, só que pensa também, as pessoas olhando para aquele homem, e vendo ali, um homem que era perseguidor, e agora se tornou seguidor. Não foi fácil o que Paulo passou, para que ele implantasse as igrejas, para que ele evangelizasse, não foi fácil. Mas por que eu estou te falando isso? Lá em Atos capítulo 13, no versículo 5, olha o que vai dizer o texto, Atos 13, 5, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João, como o quê? João Marcos. Barnabé foi ao encontro de Paulo e disse, olha, João Marcos está querendo ir com a gente, o que você acha? Eu posso imaginar o apóstolo Paulo chegando para ele e falando assim, olha, mas ele sabe do que ele vai passar? Dura coisa, vamos passar, não é fácil que a gente vai viver não. E aí, João Marcos presenciou algumas coisas, ele participou de algumas coisas, e lá no versículo 13, olha o que vai acontecer, Atos 13, no versículo 13, e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele, chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém, abortou o chamado dele, abortou o chamado dele. Estou falando de Marcos, que escreveu o Evangelho, o João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Ele deve ter chegado para Barnabé, não tem como não, cara, não tem como sobreviver, não tem como, a gente vai morrer. Só que a atitude de João Marcos foi uma atitude de covarde, não teve coragem de seguir o processo. E aí, o apóstolo Paulo, de uma forma incrível, alcança uma multidão, mesmo pelo processo que ele passou, porque nós precisamos entender que quem faz a obra é o Espírito Santo, quem leva esse rio é o Espírito Santo. E aí Paulo volta para Jerusalém. Quando Paulo volta para Jerusalém, eu posso imaginar a reunião deles, contando toda a história, de todo o processo.
Porque, querido, iniciar o processo, ninguém quer. Mas quando tudo está pronto, as pessoas querem aparecer. O mais difícil é iniciar. É o mais difícil. E aí João Marcos, tinha que ser muito cara de pau. Na segunda viagem missionária, quem aparece para ir com eles? João Marcos. Olha o que o apóstolo Paulo vai responder para Barnabé. Atos capítulo 15, versículo 36. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Olha, era o momento da colheita, já tinha plantado, agora é o momento de colher. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Barnabé pedindo para ele ir novamente. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Paulo diz: vai não. Depois que nós pegamos na cabeça da onça, agora que está tudo bonitinho, agora que ele está querendo colher, o apóstolo Paulo não deixou não. Mas lá na frente, não vou entrar nesse mérito, lá em Filemon, no versículo 25, o apóstolo Paulo chama ele de cooperador. Ele conseguiu ajustar com o apóstolo Paulo, mas no livro de Atos, a história dele está como um covarde, como alguém que abandonou o barco. E aí você olha o evangelho de Marcos, não tem nada sobre ele. Virou contador de história, Paulo. Não contou a sua própria história. Virou contador de história. Por quê? Não entendeu que aquele momento era mais uma etapa do processo para que ele pudesse exercer o seu chamado com mais ousadia. Perdeu a oportunidade de escrever o seu nome no livro de Atos. Imagina as pessoas, Barnabé, Paulo, conversando, vamos falar como é que foi a história. Eu acho que ele saía de cantinho, de vergonha. Porque teve uma atitude de covarde. Lá na frente, agora eu não sei como foi a história dele, mas ele perdeu a grande oportunidade de escrever a sua história. Onde eu quero chegar? Eu não sei o que você está passando. Se você está no centro de Deus, no centro do propósito de Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas. Mas suporta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Porque Deus quer te usar de uma maneira sobrenatural. É necessário esse processo. Esse Getsêmani é necessário. Mas através desse processo, esse rio vai fluir e vai alcançar muitos peixes. Você pode aplaudir. Vamos ficar de pé. Quero chamar os levitas aqui. Diga para o seu irmão assim, olha, Deus quer que você viva o ápice do seu chamado. Não pare pelo meio do caminho. Pare de contar história. Conte a sua própria história. Deus não te chamou para ser um contador de história. Deus quer que você conte a sua própria história. E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, 58. Vamos ler comigo. 1 Coríntios 15, 58. 1, 2, 3. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Coloca aí Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo,
para dar a cada um segundo a sua obra.